Uma boa noite para quem nos acompanha nesta quinta-feira, dia 6 de março. Eu sou Isabela Melano e agora vamos aos destaques do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal completa 134 anos consolidado como instituição indispensável à proteção dos direitos dos brasileiros. Carolina Cassola. Sob a Constituição de 1988, o Supremo passou a lidar com questões sociais e éticas complexas enfrentadas pela sociedade nas últimas décadas. STF rejeita pedido de municípios para prorrogar prazo de adesão a acordo sobre Mariana. Superior Tribunal de Justiça nega pedido da Anvisa por mais prazo para regulamentar o uso da cannabis com fins medicinais. Breno Zonta. O pedido de mais prazo havia sido feito pela União e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. A cannabis sativa também serve para produzir a maconha consumida como droga. E ainda, a STJ determina que a agência de turismo deve responder por falha que fez turistas perderem viagem de navio. Agora são 6 horas e 16 minutos. Está no ar o Radar da Justiça. Rádio TJ Minas. Radar da Justiça. O STF completa 134 anos de preservação da Constituição e dos direitos fundamentais. É o que conta a repórter Carolina Cassola. Em mais de um século de atuação, o STF se consolidou como instituição indispensável à proteção dos direitos fundamentais dos brasileiros e, especialmente nos últimos anos, como um defensor incondicional da democracia. Nos primeiros anos da República, o STF consolidou a construção da sua identidade institucional como Corte Constitucional. Sua função mais relevante era avaliar a constitucionalidade de atos dos poderes executivo e legislativo, a partir da evolução da doutrina do habeas corpus como instrumento para a manutenção do Estado de Direito e para a defesa contra ilegalidades e abusos. O tribunal construiu seu papel garantidor de direitos dos cidadãos. Sob a Constituição de 1988, o Supremo passou a lidar com questões sociais e éticas complexas enfrentadas pela sociedade nas últimas décadas. O julgamento de temas relevantes de natureza política, econômica e social passaram a compor o dia a dia da Corte. Da antecipação do parto em caso de feto com anencefalia, às ações afirmativas para pessoas negras, pleitos da comunidade LGBTQIAP+, e a ascensão dos direitos das mulheres, a Corte protagonizou avanços na proteção dos direitos sociais, individuais e políticos no rumo de uma sociedade mais justa e solidária. Da agência Rádio Web, Carolina Cassola. Repetitivo estabelece que nova lei de improbidade afeta a indisponibilidade de bens nas ações em curso. Quem traz os detalhes dessa decisão do STJ é o repórter Bruno Moreira. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que as disposições da Lei 14.230 de 2021 são aplicáveis aos processos em curso para regular o procedimento da tutela provisória de indisponibilidade de bens, de modo que as medidas já deferidas poderão ser reapreciadas para fins de adequação à atual redação dada à Lei 8.429 de 1992. Com a definição da tese, adotada por unanimidade, podem voltar a tramitar os recursos especiais e agravos em recurso especial que estavam suspensos à espera da fixação do precedente qualificado. O entendimento deverá ser observado pelos tribunais de todo o país na análise de casos semelhantes. O ministro Afrânio Vilela, relator dos recursos repetitivos, enfatizou que a tutela provisória de indisponibilidade de bens está sujeita à aplicação da Lei 14.230 de 2021 por ser passível de revogação ou modificação a qualquer momento. Assim, segundo ele, a norma alcança tanto os pedidos de revisão de medidas já concedidas quanto os recursos ainda pendentes de julgamento. Da agência Rádio Web, Bruno Moreira. E o Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de mais prazo para a Anvisa regulamentar a cannabis medicinal. O repórter Breno Zonta é quem traz as informações. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça negou a ampliação de prazo que havia sido pedida pelas autoridades sanitárias para regulamentar o uso da planta cannabis sativa com fins medicinais e farmacêuticos.
O pedido de mais prazo havia sido feito pela União e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. A cannabis sativa também serve para produzir a maconha consumida como droga. Em julgamento de novembro de 2024, o STJ considerou juridicamente possível o uso da planta por pessoas jurídicas para fins medicinais e farmacêuticos. Na ocasião, a Corte exigiu a edição de normas pela Anvisa e pela União para regulamentar essa atividade dentro do prazo de 6 meses. Em embargos de declaração, a agência reguladora e a União argumentam que a decisão da Corte desconsidera as dificuldades para concretizar um processo de regulamentação considerado por eles complexo e dentro de um prazo insuficiente, que deveria ser de 12 meses a partir do julgamento. Contudo, de acordo com a relatora do caso, a ministra Regina Helena Costa, o tribunal não verificou nenhum motivo que justificasse essa extensão e negou o pedido. Da agência Rádio Web, Breno Zonta. No próximo bloco, o STJ decide que a agência de turismo deve pagar indenização para turistas após falha em informações. E ainda, Supremo rejeita pedido de prorrogação do prazo de adesão a acordo sobre Mariana. Agora são 6 horas e 21 minutos. Voltamos já. Radar da Justiça. O STJ determinou que a agência de turismo deve responder por falha na informação que fez com que turistas perdessem viagem de navio. Confira agora com o repórter Diego Breão. As agências de turismo não estão isentas do dever de informar adequadamente os consumidores sobre como utilizar os serviços que elas ofertam. Isto mesmo em um contexto no qual o papel destas empresas se limite à venda de passagens, por exemplo. Este foi o entendimento da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, em um julgamento no caso de uma família que perdeu a viagem porque não foi informada da necessidade de se apresentar para o embarque com 2 horas de antecedência em relação ao momento da partida de um navio. Foi mantida a condenação solidária da agência online Decolar.com e da Pullman Tour Cruzeiros do Brasil. No recurso dirigido ao STJ, a Decolar sustentou que a solidariedade prevista nos artigos 18 e 19 do Código de Defesa do Consumidor, CDC, não se aplicaria a ela por ser apenas vendedora das passagens. De acordo com o processo, a família comprou passagens para um cruzeiro marítimo pelo site da Decolar. No dia da viagem, eles se dirigiram ao porto, porém foram impedidos de ingressar no navio por terem chegado após o encerramento do embarque. A família ajuizou a ação indenizatória por danos morais e materiais contra a agência de turismo e a empresa do cruzeiro, relatando que foi informada somente sobre o horário de partida do navio e não que o embarque ocorreria com 2 horas de antecedência. No julgamento da apelação, o Tribunal Estadual condenou solidariamente as 2 empresas rés. Da agência Rádio Web, Diego Breão. E o Supremo Tribunal Federal invalidou 36 portarias que haviam anulado a anistia política concedida a cabos da Força Aérea Brasileira afastados no início da ditadura militar. A questão foi objeto da arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada em sessão plenária virtual. Atos expedidos pela Comissão de Anistia entre 2002 e 2005 declararam a anistia política dos cabos afastados. Em 2020, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, o atual Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, anulou 313 atos, alegando que não teria havido comprovação de perseguição exclusivamente política. Na ação, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil argumentou que a revogação de anistias políticas concedidas há quase 2 décadas de maneira desmotivada viola o direito ao devido processo legal e à ampla defesa, pois os interessados não teriam sido previamente notificados. A ação questionou os 313 atos, mas como a maioria das portarias já havia sido anulada por decisões judiciais ou administrativas, a decisão se aplica apenas a 36. Ao votar, a ministra Carmen Lúcia, também relatora, afirmou que a expedição de mais de 300 portarias pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos de forma generalizada e sem devida individualização da situação específica de cada anistiado contraria a segurança jurídica e o contraditório, assim como a ampla defesa. E o STF rejeitou um pedido de municípios para prorrogar
o prazo de adesão a acordo sobre Mariana. O acordo só poderia ser alterado por consenso entre as partes. Quem explica é a repórter Adriana Mesquita. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, negou a prorrogação de 180 dias para municípios aderirem ao acordo homologado sobre reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana. Num pedido de prorrogação, a Associação Mineira de Municípios defendia um período adequado para as prefeituras examinarem o acordo de forma minuciosa em razão dos novos prefeitos que assumiram mandatos em janeiro. Mas o ministro Barroso sustentou que a alteração dos termos do acordo, já apreciado pelo plenário, exigiria consenso entre as partes. Pelo acordo homologado no STF em novembro do ano passado, serão destinados 170 bilhões de reais para ações de reparação e compensação em relação a todas as categorias de danos causados pelo desastre. Do montante total, 100 bilhões serão repassados aos entes públicos, que são a União, Estados de Minas Gerais e Espírito Santo, e os municípios que aderissem. Outros 32 bilhões de reais serão direcionados para a recuperação de áreas degradadas, remoção de sedimentos, reassentamento de comunidades e pagamento de indenizações às pessoas atingidas. O restante, 38 milhões, já foi gasto antes do acordo em ações de reparação dos danos. Da agência Rádio Web, Adriana Mesquita. 6h27, a seguir, um giro pelos tribunais brasileiros. Radar da Justiça. Vamos agora ao que é notícia nas cortes do Brasil. O Tribunal do Mato Grosso mobiliza a magistratura para intensificar ações na Semana pela Paz em Casa. Mércia Lívia. Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Mato Grosso convocou os juízes que atuam em varas especializadas de violência doméstica e familiar para somar esforços durante a 29ª Semana da Justiça pela Paz em Casa, que ocorrerá entre os dias 10 e 14 de março, em todas as comarcas. O evento ocorre em todos os meses de março, em alusão ao Dia da Mulher. Agosto, no aniversário da Lei Maria da Penha, e novembro, marcando o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra a Mulher. Justiça Alagoana apoia a ressocialização de reeducandos por meio da piscicultura. Cid Marcos. O Tribunal de Justiça de Alagoas reforçou a relevância do projeto Recomeços, que ressocializa reeducandos por meio da produção de peixes e plantas dentro do complexo penitenciário da capital. O objetivo da iniciativa é abastecer com tilápia os refeitórios das unidades prisionais. Foram investidos no projeto cerca de R$450 mil. Inicialmente, 22 reeducandos foram beneficiados por curso de extensão de 2 meses, promovido pela Universidade Federal de Alagoas. O projeto será estendido para outros apenados. Judiciário e Executivo visitam a ala prisional destinada a LGBTs no Maranhão. Destaque de Cristina Mara. Com o objetivo de garantir ambiente adequado e respeitoso às pessoas LGBTQI+, que estão privadas de liberdade, o Poder Judiciário e parceiros realizaram visita de inspeção ao Complexo Penitenciário São Luís, em ala que será destinada exclusivamente ao grupo. A nova ala terá 96 vagas. Atualmente, 44 pessoas autodeclaradas LGBTQI+, cumprem pena na unidade prisional. No Vale do Itajaí, em Santa Catarina, o programa Novos Caminhos planeja e alinha ações para 2025. Sandra Pedrosa. Representantes das entidades parceiras do programa Novos Caminhos, de casas de acolhimento e de comarcas da região do Vale do Itajaí se reúnem para alinhar e planejar as atividades previstas para 2025. Durante a primeira reunião técnica bimestral do ano, foi discutido um cronograma de ações voltadas aos adolescentes contemplados pelo programa. Entre os temas discutidos estavam a atualização do cronograma deste ano, a oferta de cursos de primeira e segunda etapa por meio do Senai, Senac, CIEE e Senar.
Agora são 6 horas e 31 minutos. O Radar da Justiça de hoje fica por aqui e você pode rever este programa no canal da TV TJ Minas no YouTube. Uma ótima noite e até amanhã.